alunos do curso técnico Meio Ambiente, estamos juntos novamente aqui no módulo 3. Eu sou o professor João Batista e vamos tratar da avaliação de impacto ambiental, discutindo aqueles conceitos que nós iniciamos lá no módulo 2. E eu disse anteriormente para vocês que esses conceitos eles são importantes para que vocês possam redigir o documento final da avaliação de impacto ambiental. Então, muita atenção com esses conceitos. Na verdade, não estamos aqui discutindo todos, apresentando todos. Estamos discutindo os mais importantes. Mas, retomando os conceitos, nós trazemos aqui o conceito de área diretamente afetada, não é? Que é um conceito que vai ser exigido na redação do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, que são os dois documentos. Então, a área diretamente afetada, a gente entende como o espaço ocupado pelo empreendimento impactante. E a gente traz como exemplo o canteiro de obra, né? Canteiro de obras. E a gente percebe que essa área diretamente afetada é uma área muito fácil de ser percebida, de ser detectada, né? De ser delimitada. Não é no caso de uma construção civil, o canteiro de obras, não é? Então, mas tem uma área que seria a área indiretamente afetada, que é uma área que também tem que ser determinada, não é? No estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto ambiental, que é uma área que a gente diria que usualmente ela é definida como os limites da bacia hidrográfica. Aí quando a gente fala que essa área indiretamente afetada, ela é definida pelos limites da bacia hidrográfica, a gente percebe que é uma área difícil de ser definida. Por quê? Por que surge a necessidade de definir essa área indiretamente afetada? Porque impacto ambiental, a gente não consegue ter uma visão clara, uma percepção clara da extensão desses impactos, de onde eles podem atingir. Então, usa-se sempre o limite da bacia hidrográfica e fica fácil de perceber. Por exemplo, um laticínio que se implanta num determinado município, mesmo que ele faça os tratamentos de efluentes, e tudo é exigido no processo de licenciamento ambiental, ele vai ter efluentes sendo jogados no curso d'água. Bom, esse curso d'água, ele vai desaguar em outro curso d'água, que vai desaguar num curso d'água maior ao longo da bacia hidrográfica, até desaguar finalmente no mar. Bom, ao longo de toda a bacia hidrográfica, nós não temos ainda a condição de avaliar a extensão desses impactos. O que pode acontecer ao longo da bacia hidrográfica? Então, essa área indiretamente afetada ela é extremamente importante, não é, de ser definida, né, na avaliação de impactos ambientais. E a gente chama atenção agora para uma qualificação qualitativa dos impactos ambientais. Essa qualificação qualitativa ela é exigida para cada impacto ambiental no momento em que se vai confeccionar os documentos finais, que é o EIA e o RIMA, que nós vamos falar deles mais à frente. Então, a gente poderia apresentar aqui, e são uma série de critérios, segundo os quais nós temos que classificar esses impactos, e apresentamos primeiro o impacto de valor, não é? O impacto de valor, a gente poderia classificar o impacto como positivo, não é? Que seria quando uma ação causa melhoria da qualidade de um fator ambiental, por exemplo, a geração de empregos, não é? Muito importante esse conhecimento de que impacto ambiental ele tem, não é? Ele tem a característica positiva e negativa. Muitas vezes a gente compreende, muitas pessoas sem o conhecimento da disciplina, entendem que impacto ambiental tem sempre uma conotação negativa. E isso não é verdade. O impacto ambiental tem a conotação positiva. A geração de empregos é uma alteração de uma realidade. Eu disse que no conceito de impacto ambiental, todo impacto é uma alteração. A geração de empregos é uma alteração do ponto de vista social e econômico. Então, geração de emprego é caracterizada como um impacto positivo. E isso é importante, porque nós precisamos, no processo de licenciamento ambiental, com base nas informações que a avaliação de impacto ambiental nos traz, definir se os impactos positivos têm um peso maior do que os impactos negativos que eu apresento para vocês o conceito aqui agora. Impacto negativo seria quando uma ação causa perda na qualidade de um fator ambiental.
Nós estamos falando de uma construção civil que vai trazer a geração de empregos e que, ao mesmo tempo, vai trazer ruído no canteiro de obras. Imagina uma comunidade que vive no entorno de uma grande obra, da construção, por exemplo, de um shopping center. Todo o barulho, todas as alterações ambientais produzidas ali. Então, começamos a entender a importância da ferramenta quando a gente compreende que impacto ambiental tem tanto a conotação negativa quanto a conotação positiva. Então percebam que geração de empregos tem uma conotação positiva, né? Ao passo que ruído no canteiro de obras tem uma conotação negativa. Então, no processo de licenciamento ambiental, o que se avalia? É como se fosse uma balança com dois pratos. Em um prato da balança, nós vamos colocar os impactos negativos. No outro prato da balança, nós vamos colocar os impactos positivos. Para onde a balança vai pender? Os impactos positivos têm maior peso? Se os impactos positivos tiverem maior peso, a decisão é: concede-se a licença para aquele empreendimento. Olha a importância da avaliação de impactos ambientais. No entanto, se os impactos negativos tiverem um peso maior, não se concede a licença para aquele empreendimento. Um exemplo que a gente pode trazer para vocês seria o seguinte: você imagina, num determinado ambiente, que precisasse, para implantar um empreendimento, precisasse de fazer um desmatamento. E aquele desmatamento vai ocorrer num local onde existe uma espécie endêmica. O que é uma espécie endêmica? Uma espécie que só existe naquele local. Por exemplo, lá um pássaro que só existe naquele local, uma espécie de macaco que só existe naquele local. Então, você vai fazer o desmatamento, você vai descaracterizar aquele ecossistema. E você pode levar à extinção de uma espécie. Será que esse prato dessa balança, no que diz respeito ao impacto negativo, não vai pesar mais? Extinção de espécie seria a possibilidade de extinguir uma espécie, seria uma razão para não se conceder a licença para um empreendimento se instalar. E nós só podemos obter essa informação através da avaliação de impacto ambiental. Não é? Vamos avançar um pouco na classificação dos impactos. Quais são os critérios? Nós falamos do critério de valor. Nós temos o critério de espaço. Não é? É preciso definir, na avaliação de impactos ambientais, por exemplo, se o impacto é um impacto unicamente local. O impacto local é quando ele se restringe ao local de ação das suas imediações. Por exemplo, o ruído no canteiro de obras. Quem vai perceber esse ruído é quem vive naquelas imediações. Quando se afasta para um bairro mais distante, esse impacto já não acontece. Isso é significativo no documento que se está redigindo. Ou esse impacto pode ser regional, quando o impacto se propaga para além do local onde ocorre a ação. Seria, por exemplo, aumento de partículas em um curso d'água. Uma mineradora, você tem um curso d'água próximo da mineração e o número de partículas naquele curso d'água vai aumentar de forma significativa. Então, esse impacto seria um impacto regional. Tudo isso tem que estar muito claro no documento que se elabora, não é, a partir da avaliação de impactos ambientais. Um outro critério seria o critério de plástica, que fala da reversibilidade do impacto. Por quê? Porque existem impactos que são reversíveis. Existem outros que são irreversíveis. Então, a gente colocaria impacto reversível. Uma vez cessada a ação que provoca aquele impacto, o fator ambiental retorna às condições naturais. Um exemplo disso são as alterações na qualidade da água pelo lançamento de efluentes. Se você para de lançar o efluente, não é, que é uma descarga de fluidos num curso d'água, se você para de lançar o efluente, você vai cessar o impacto. Quer dizer, então este é um impacto caracterizado como reversível. Por outro lado, nós temos impactos irreversíveis. Cessada a ação que causa o impacto, o fator ambiental não retorna às suas condições naturais. Aí o exemplo que eu dei para você, se você implanta um empreendimento num local onde existe uma espécie que só tem naquele local, você vai promover a extinção das espécies. Bom, se você depois parar as atividades daquele empreendimento, essa espécie não vai ressurgir, está extinta. Esse impacto é irreversível. Isso tem um peso muito significativo na tomada de decisão
sobre a instalação ou não de um determinado empreendimento. E aqui eu chamo a atenção para vocês que com relação a cada impacto que for diagnosticado, né, no estudo, é preciso informar sobre esses atributos, que são atributos de magnitude e de importância de cada impacto. Esses atributos, ele informa sobre a significância do impacto. Importante a gente entender esse termo significância, porque a gente não utiliza a expressão um impacto grande, um impacto pequeno, um impacto maior, um impacto menor. A gente trata de impacto ambiental utilizando o termo significância. Então a gente diz assim, esse impacto ambiental é muito significativo. Extinção de espécies é um impacto extremamente significativo. Não é? Por outro lado, nós temos impactos pouco significativos. Não é? E para cada impacto que nós vamos prever no estudo de impacto ambiental, nós precisamos de classificá-los segundo magnitude e importância. Então, um exemplo de magnitude que eu dou para vocês. Magnitude é a medida da alteração no valor de um parâmetro ambiental. Por exemplo, no diagnóstico que se faz, a gente faz o diagnóstico e percebe que naquele momento, antes da implantação do empreendimento, nós temos 2 ppm de partículas no ar. Não é? E nós fazemos a previsão, através do impacto que o empreendimento vai trazer, que a partir da implantação do empreendimento, nós vamos ter 5 ppm de partícula no ar. Bom, então a magnitude desse impacto ambiental é de 3 ppm, que é 5 menos 2. 2 antes da implantação do empreendimento. E nós estamos prevendo, que não implantou ainda, prevendo que 5 ppm será a concentração de partículas no ar após a implantação do empreendimento. Que isso fique bastante claro, né? Porque precisamos de usar isso na confecção dos documentos. Não é? E o outro atributo é o atributo importância. Não é? Esse atributo ele expressa a significância do impacto em relação a outros impactos. É uma comparação de um impacto com outro. Então, um impacto ele tem uma importância maior que outra. E o exemplo que eu dou e que apresento para vocês aqui seria a magnitude de 1 ppm de mercúrio, não é? Simbolizado pelo Hg, né? 1 ppm de mercúrio é muito mais importante do que 10 ppm de sílica, não é? Por exemplo, no curso d'água. Por quê? Porque o mercúrio, a gente sabe, o peixe come o mercúrio, ele entra na cadeia trófica, a gente come o peixe e o mercúrio instala e vai para o cérebro humano. E aí nós vamos ter problemas os mais sérios do ponto de vista de problemas neurológicos. Então, 1 ppm de mercúrio é muito mais importante do que 10 ppm de sílica num curso d'água. Então, cada impacto ambiental ele vai ser classificado segundo a sua importância e segundo a sua magnitude. Tudo isso é uma previsão, por quê? Porque a avaliação de impactos ambientais, como dissemos lá no primeiro módulo, ela tem um caráter prévio. Vamos sempre lembrar disso. Ainda não se instalou o empreendimento. A avaliação de impacto ambiental, ela é para definir se podemos ou não instalar esse empreendimento, essa empresa, no local definido. Não é? E, finalmente, eu chamo a atenção para vocês aqui com relação a atores sociais. Quando se faz a avaliação de impactos ambientais, a gente precisa de conhecer quem são os atores sociais. Não é? Se a gente buscar conceituar ator social, nós vamos definir como todos aqueles interessados no processo. Não seria apenas o empreendedor, quer dizer, imagina que toda uma comunidade que possa ser afetada pelo empreendimento compõe aí esse quadro de atores sociais do processo de avaliação de impactos ambientais. Então a gente chama atenção destacando aqui, não é? A parte interessada, que são os empresários ou o governo. O governo, se for uma empresa pública que vai se instalar, não é? E o empresário, se for uma empresa privada. Então, são atores sociais do processo de avaliação de impacto ambiental. A parte elaboradora, que são os responsáveis pelo processo, por exemplo, vocês, técnicos em meio ambiente, que estão trabalhando em uma empresa de licenciamento ambiental e podem fazer parte, não é, de uma equipe multidisciplinar de avaliação de impacto ambiental. Então, é a parte elaboradora. Não é? A parte avaliadora são os órgãos públicos licenciadores. Aqui na nossa região, em cada região, aí na região de vocês, nós temos a Suprans,
né, e as unidades regionais colegiadas do Copan, né, são os órgãos competentes para o licenciamento ambiental, fazem parte dos atores sociais. Todos os setores governamentais envolvidos e interessados. A comunidade afetada, positiva e negativamente. Aí entra uma importância ainda muito maior, porque toda a comunidade precisa ser ouvida. Né? E nós vamos discutir muito lá na frente toda essa questão quando falarmos de audiência pública, que é feita ao final do processo de avaliação de impacto ambiental. As associações civis, organizações não governamentais, todas as entidades, né, que participam dessa coletividade, a própria imprensa, em caso de maior repercussão, eu dou exemplo para vocês aí da construção da usina de Belo Monte, lá no Xingu, né, com toda uma polêmica em torno do caso, especialistas considerando que a avaliação de impacto ambiental não foi conduzida, né, de forma devida, né, etapas foram puladas no processo, né, para atender o interesse econômico. Todo um questionamento existe em cima da construção de Belo Monte. Então, a imprensa, nesse caso, ela tem uma participação muito efetiva, né? E a comunidade e autoridades internacionais, quando se tratar, por exemplo, de energia nuclear. Quando se vai fazer uma avaliação de impacto, implantar uma usina nuclear, né, imagina que isso tem uma interferência na comunidade internacional. Quando houve um vazamento do reator de Chernobyl, né, a radiação se estendeu para além, né, do país. Pegou vários países da Europa. Então, isso aqui é de grande importância. Então, neste módulo, nós buscamos conhecer esses conceitos essenciais ao processo de avaliação de impacto ambiental. Todos esses conceitos são muito importantes, existem outros conceitos. Como tenho feito sempre ao final de cada módulo, chamo a atenção de vocês para a dedicação ao estudo, porque muitas vezes o curso, na modalidade à distância, o aluno fica pensando que ele não tem a qualidade do curso presencial. Então eu chamo a atenção dos senhores para o fato de que essa qualidade são os senhores alunos que vão trazer para o curso. Nós temos muitos alunos hoje que fizeram o curso na modalidade à distância e se tornaram consultores ambientais, montaram empresas de consultoria e licenciamento ambiental, criaram uma profissão muito rentável. Então, sigam esse exemplo, valorizem e façam a diferença nesse curso que vocês estão tratando. Um abraço a todos.